Sempre essa pergunta volta. Gastrectomia vertical, ou sleeve, que muitas pessoas dizem, o bypass ou a gastroplastia em Y de rua. Qual é melhor, qual é pior? Eu queria entender por quê. Então vamos lá, vamos entender, mostrar para vocês. A palavra sleeve, em inglês, ela quer dizer manga, né? Como uma manga de camisa. Como o estômago fica parecendo uma manga, então utilizou esse termo. O nome técnico é gastrectomia vertical, mas o nome que se popularizou foi o sleeve. Bom, o que é o sleeve? Nós conversamos uma vez que a gente tem 4 ajudas que a cirurgia pode nos dar. A primeira delas, imagina que isso é meu estômago, isso é o que eu como. Quando eu como isso, a dieta, o meu estômago fica esse monte de estômago vazio. E o meu cérebro diz, esse estômago está vazio, e acontece todos aqueles mecanismos, diminuição de metabolismo, aumento da captação do alimento, todos aqueles mecanismos de tentativa de compensação dessas pessoas. Quando a gente opera, a gente diminui o estômago da pessoa, e o que acontece? O cérebro fala, peraí, esse estômago está cheio. Esse peso aqui é o peso da pessoa quando ela está com a obesidade. E esse peso aqui é o peso da pessoa quando ela vai estar com o seu peso próximo da normalidade. Então, essa quantidade de comida, o meu corpo não tem necessidade, ele tem necessidade dessa, porque eu quero ter um corpo mais magro. Então, quando eu dou essa quantidade de comida num estômago grande e que ele fica parecendo que está faltando comida, o corpo se defende. Então, a primeira ajuda é diminuir o tamanho do estômago para enganar o seu cérebro e enganar a sua carga genética. Nesses 2 pontos, tanto a gastrectomia vertical quanto o bypass, elas são iguais, porque eu diminuo o tamanho do estômago. Com as duas eu estou enganando o meu cérebro e a minha carga genética. Nós já falamos também que o estômago não faz digestão, quem faz digestão é o intestino, mas que o estômago prepara os alimentos para que o intestino absorva desses alimentos o que me é importante para viver. Do leite o cálcio, da carne a proteína, a vitamina C da laranja, ou seja, então tá. Mas o estômago tem um hormônio nele que chama grelina que me diz se eu estou com fome ou sem fome. Quando o meu estômago está vazio, essa minha grelina está alta e meu corpo começa a mandar sinais de que eu tenho que comer. Aí eu vou e como. Quando eu como, essa grelina rapidamente abaixa, né? E ela cai para níveis pequenos e meu cérebro recebe a mensagem que eu me alimentei e ele manda isso para o corpo inteiro. Quando a gente opera tanto o bypass como a gastrectomia vertical, o sleeve, a gente faz com que o alimento não passe num grande pedaço do estômago. E esse grande pedaço do estômago ele é responsável por quase que 80% da produção dessa grelina. Então, o que eu sempre brinco é o seguinte, eu não perco a fome com nenhuma das 2 cirurgias, eu não perco o apetite, mas eu diminuo a quantidade de comida, ou seja, eu saio da churrascaria de rodízio e venho para o restaurante francês. E por que faz isso? Porque eu, tirando essa área que produz a grelina, o alimento não passando nela, eu faço com que a minha fome, que antes era de 100, eu passo a ter uma fome de 30. Então, eu diminuo essa quantidade de fome, porque eu diminuo a produção dessa grelina. E isso, nas 2 cirurgias, elas são iguais, tanto no bypass como na gastrectomia vertical, que é o famoso sleeve. Daí para frente, existe uma certa controvérsia. Nós já falamos também que o intestino produz uma série de hormônios, as incretinas, e os mais famosos são o GLP-1, o GIP e o PYY. Muitos estudos mostram que tem, o comecinho do intestino ele chama duodeno. Quando eu faço o alimento não passar no duodeno, eu faço com que algum desses hormônios comecem a ser produzidos de uma maneira mais intensa. E quando eu faço o meu alimento chegar sem ser digerido mais longe no intestino, eu também faço outros hormônios desses começarem a subir. É a tal da teoria do intestino proximal e a tal da teoria do intestino distal. Aí começam a ter as diferenças. Como na gastrectomia vertical eu mexo só no estômago, teoricamente eu não teria o aumento dessas incretinas. Mas existem estudos que o emagrecimento que me leva a essa cirurgia podem fazer com que algum desses hormônios eles também possam ter essa elevação. Então, você também teria o tal do efeito incretínico com a gastrectomia vertical. Outros estudos já dizem que não, que como o bypass eu mexo no estômago e no intestino, lembra que a gente diminui o tamanho do estômago e faz aquele desvio em Y no intestino, por isso chama gastroplastia Y de Roux, eu teria um aumento muito maior dessas incretinas. E a quarta ajuda
é que quando o alimento sai do estômago, ele recebe a bile e o suco, um suco que vem do pâncreas. Vamos chamar esse suco digestivo. E esse suco, ele já é desaguado no intestino bem no comecinho. Quando eu faço aquele desvio, por um lado do desvio vem a comida e por outro lado vem esse suco e só vai ter a junção da comida com esse suco uns 2 metros acima do seu intestino. Vamos lembrar que a gente tem de 7 a 9 metros de intestino. O que acontece quando por um lado vem o suco, por outro lado vem a comida, eles se encontram na frente? Eu diminuo a área de absorção, o que isso me levaria também ao aumento de peso. Como eu não mexo, né, no intestino, no sleeve, na gastrectomia vertical, eu não teria essa quarta ajuda. Mas a gente sabe sempre o seguinte, que com uma cirurgia ou com outra cirurgia, não é a cirurgia que vai fazer você, lógico, ela vai te ajudar muito a emagrecer. Ela te tira daqui e te coloca aqui. Mas a permanência aqui, ela está em você ficar ciente daqueles 3 pilares que a gente sempre fala. O controle da emoção, a atividade física e a reeducação alimentar. Isso é muito mais importante até do que o modelo cirúrgico. Nós temos pessoas que perdem muito mais peso com a gastrectomia vertical, que a gente não mexe no intestino, que teoricamente teria só 2 ajudas, do que pessoas que fazem o bypass, que teoricamente teria as 4 ajudas. Por quê? Porque essa pessoa se dedicou, mudou o seu comportamento, está fazendo atividade física pelo menos 1 hora, 3 vezes por semana, ela está comendo direito e está se mantendo emocionalmente. E essa pessoa que tem uma cirurgia mais potente, não faz atividade física, não come direito, ou seja, não mudou a sua vida. Então, imagina que você é o piloto do seu carro. Não adianta eu dar um Fórmula 1 para um mau piloto. E às vezes eu dou um carro que não tem o motor de uma Fórmula 1 para um grande piloto, ele vai conseguir ter um desempenho muito melhor. Então as 2 cirurgias, elas são indicadas, discuta com o seu médico, discuta com a sua equipe multidisciplinar, de acordo com o seu perfil nutricional, o seu perfil emocional, a sua capacidade de fazer atividade física e com o seu cirurgião as suas alterações, se você pode realizar, se você tem algum problema clínico que impeça a cirurgia A ou a cirurgia B, e discuta muito com o seu médico a relação. São 2 cirurgias muito boas, elas são indicadas para um grupo de pacientes que tem uma indicação melhor uma cirurgia, outro grupo de pacientes tem uma indicação melhor para outra cirurgia. Discuta com a sua equipe, como eu sempre digo, a sua equipe multidisciplinar é o seu porto seguro. São 2 cirurgias muito boas, depende de como você vai utilizá-las. Um abraço e até os próximos vídeos. E a gente vai tentar falar um pouco mais aqui com vocês sobre a cirurgia bariátrica e metabólica e sobre a saúde e a qualidade de vida que esta terapêutica traz aos nossos pacientes.